Bergamota, nosso programa de entrevistas curtas, rápidas, que vai ao ar de segunda a sexta às 7 da manhã, 1h20 da tarde, também às 8 da noite. Mais um convidado daqueles que a gente sempre troca muita informação bacana, Dr. José Emílio Araújo Menegatti, cirurgião geral e coloproctologista. Eu ensaiei para falar a palavra porque estava sempre complicado. Um dos integrantes do corpo clínico da Clinicolum, e ele também é empreendedor na área esportiva, já a gente vai falar disso e muito mais. Zé Emílio, obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Estamos aí, vamos conversar um pouco sobre a coloproctologia, vamos conversar um pouco sobre esporte, que é uma paixão que eu tenho desde de criança. Acho que a gente tem um bom tempinho aí pra gente bater um papo. Zé Emílio, fala pra mim, da onde que veio o Zé Emílio? Eu sei da tua formação, mais ali na área do oeste do estado também e tal, e residência. Conta um pouco disso pra gente. Isso, eu sou natural de Curitiba, morei em Lages desde os 3 anos, né? A família acabou tendo os negócios aqui na cidade, mas eu tive minha formação, eu fiz faculdade em Tubarão. Ah, é Tubarão do Sul. Acabei indo para Cascavel fazer a residência Unisul, né, que você fez? Unisul. Fiz a residência de cirurgia geral em Cascavel, no Paraná, e a residência de coloproctologia em Curitiba. Agora sim, agora eu consegui linkar o próprio estudo que eu tinha feito a semana passada quando te convidei, que era a história de nós falarmos do oeste, mas era o oeste do Paraná. Isso, Cascavel, oeste do Paraná. Mas aí foi na especialização já. Já na especialização, eu tenho um tio que é cirurgião do aparelho digestivo lá. A família da minha mãe é do norte do Paraná, de Umuarama, e acabou que pintou Cascavel na época da residência médica. Acabei indo fazer a cirurgia geral, voltei para lá depois da coloproctologia, fiquei mais 3 anos lá, e depois acabei retornando a Lages aí por convite do Dr. Eduardo Palma na Clinicolum. Pois é, agora estão com uma estrutura nova, quer dizer, nova a gente falando contigo, porque... Há quanto tempo está a Clinicolum? Estamos desde fevereiro de 2021 ali na nova Clinicolum, na Benjamin Constante, número 400. Porque era aqui no Gemini antes, Isso, né? Era aqui no andar de baixo, no 11º andar. Exatamente. Bem, corpo clínico amplo já, todo mundo com as suas especialidades e, obviamente, com um conceito elevadíssimo na nossa cidade, como aqueles que estão nos acompanhando através do rádio ou então através do YouTube já sabem disso. Bem, uma das coisas que me chamou a atenção, a gente normalmente falaria a respeito da Clinicolum e também das especialidades e tal, mas é um estudo que recentemente foi publicado pela BBC, que diz o seguinte: o assustador crescimento do câncer coloretal em pessoas de até 50 anos. Por que eu acho interessante a gente tratar desse assunto? Porque a gente está pegando uma gama de ouvintes que pelo rádio ele é um pouquinho mais velho, mas pelas redes sociais, pelo YouTube, etc., ele se enquadra exatamente nessa faixa etária. E o estudo diz que, aliás, é um alerta mundial, segundo a BBC, que essa foi uma das expressões, inclusive, empregadas por médicos entrevistados pela BBC para descrever o crescimento dos casos de câncer coloretal na população mais jovem, com menos de 50 anos. Nos bastidores a gente estava falando um pouquinho, você me adiantou. Isso até nem é tão recente, mas a publicação é recente. O que dá para falar a respeito disso, Zé? Então, a publicação da BBC é recente, mas é baseada num artigo publicado na revista Science de março de 2023. E esse artigo ele tem referência de artigos de 2019 até 2021. Então, é isso que eu quis dizer, né? Que realmente não é uma notícia nova, não é uma novidade, mas que isso realmente mudou um pouco a nossa conduta como especialista, a nossa conduta como medicina preventiva como um todo, né? Isso já não vem de agora, nem de 2019, isso já vem de antes, onde a gente tinha idades de rastreio um pouco mais altas e a gente baixou essa idade de rastreio. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia foi uma das primeiras a orientar que o rastreio deveria começar aos 45 anos. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia é a segunda maior do mundo, só sendo menor que a Sociedade Americana de Proctologia. Então, a gente tem bastante profissional, bastante ciência envolvida, e o câncer coloretal acaba sendo a terceira causa morte por câncer. Então, a gente tem uma incidência muito alta, uma causa morte muito alta pela doença coloretal. Então, acho que é bem importante a gente comentar sobre o paciente jovem, e hoje o jovem, né, o novo jovem, ele está aí nessa faixa abaixo dos 50 anos. Então, o rastreio, o tratamento, a gente vê que é diferente a doença, mas isso a gente já sabe há um bom tempo, e a gente entende hoje que a doença realmente se comporta de uma forma diferente nesses pacientes abaixo de 50 anos.
tem uma causa específica? Como que a gente pode chegar aí? Como que a gente chega no diagnóstico? E quais são os tratamentos para isso? Se a gente começa numa etiologia, a gente pensa na parte genética. A gente vai dizer que ela é mais fundamental das causas, é a parte genética, a história familiar. É hereditário. Hereditariedade. Os fatores ambientais e dietéticos também, né? Fatores de hábitos de vida também. Então, dieta rica em carne vermelha, em embutidos, a gente fala da época até do câncer gástrico, também tem esse envolvimento dos alimentos embutidos, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a obesidade são os principais fatores aí envolvidos no câncer coloretal. Cara, hoje está muito na moda fazer exercício, mas está muito na moda também o fast food. Como é que o cara vai fazer esse equilíbrio aí na parada? O equilíbrio dessa parte dietética, dessa parte comportamental, não é simples. Isso muitas vezes vem de criança, né? Aquilo que a gente comentou, eu sempre pratiquei esporte, meu pai era do esporte, todo mundo é do esporte. Mas a gente não deixa de comer um fast food. A gente está com uma rede de fast food nova aí na cidade, que não é nova, mas para Lages é. Quem não foi ainda, né, em poucos dias deve ir. Mas isso é um equilíbrio. Eu acho que a palavra fundamental seria o equilíbrio. Nem o esporte demais faz bem, mas também nem a junk food também demais faz bem. Ou seja, o ideal é que a gente tenha ali uma dieta equilibrada sempre, né? Como todos os especialistas e os médicos que passam por aqui falam disso. Se a gente tiver que fazer uma linha semanal, pratica atividade física aí 3-4 vezes na semana, é uma boa média, mas vai no fast food numa proporção bem menor. Vai no fast food uma vez pelo menos. Uma vez pelo menos, não, uma vez no máximo, e assim vai indo, vai equilibrando. A comida saudável ainda é a da vovó? A comida saudável é ainda da vovó, mas depende da vovó, entendeu? Então, assim, como eu falei, a minha avó... A minha avó era do tempo da mijajica e do pão, velho. E a minha avó é mineira. Imagina. Então, assim, é comida muito pesada, é muito gordurosa, muita carne de porco. Não é a da minha avó, eu consigo dizer que talvez não seja. Mas aquele alimento feito, né, a gente sempre fala, né, descasque mais do que destampe, né? Então você acabar usando os alimentos de origem natural, não industrializado, eu acho que isso é uma coisa importante também. Zé Emílio, para quem está ligando o rádio agora, para quem está acompanhando a gente, pegando a entrevista na metade, José Emílio Menegatti, da Clinicolum, nosso parceiro aqui na RC7 também, é meu entrevistado de hoje, mas a pergunta que eu tenho para fazer para ti agora é o seguinte: veja, nós estamos numa fase onde realmente algumas coisas têm que ser consideradas. Do assunto que a gente trouxe, para aquilo que nós temos, eu falei fase, mas na verdade eu queria dizer região. Para aquilo que nós estamos hoje consumindo, da maneira que você tem, o tempo que você tem aqui já de clínica em Lages, o que você pode dizer que adoece mais do intestino lagiano? Você já consegue ter um parâmetro para isso? Então, a gente como eu falei, que o principal fator ainda acaba sendo o genético. Mas a gente é de uma região onde se consome bastante carne vermelha, é uma região fria, onde a comida mais pesada acaba entrando. Mas a gente não tem estudo que vá mostrar assim, regionalmente o que acomete mais e o que compromete mais a parte intestinal relacionada ao câncer de intestino. Mas esses estudos que mostram que a carne vermelha tem uma influência maior, por exemplo, já foram realizados no sul do país, em outras regiões, etc. E aí dá para dizer que, vamos supor, é só uma suposição, eu não tenho absolutamente nenhum dado efetivo para falar disso, mas como o Bergamota também tem uma entrevista leve, não tão científica, não tão com esse cunho, quer dizer que o pessoal do litoral que come mais peixe, por exemplo, ele tem uma incidência menor? O pessoal do litoral não come mais peixe. Não come mais? Come o quê? Entendeu? Eles da mesma forma eles acabam comendo mais. É cultural da região sul, sudeste, comer mais carne vermelha. A gente tem isso aonde? Aonde que o pessoal... na região norte o pessoal realmente come mais peixe. Certo. Né? Então, assim, daí você vai conseguir perceber... já da economia brasileira. Exatamente. Aí sim, talvez... Só que daí a gente chega numa região onde a gente tem um controle disso, uma parte de ciência e pesquisa que é mais deficitária, até porque são regiões muito grandes, né? São regiões continentais, então a gente não consegue ter um controle, um acesso à saúde como é feito aqui.
Hoje a gente acaba se baseando muito no que vem de fora, no que vem dos Estados Unidos, Europa. Externos, né? E aí isso é tudo vem de lá. E lá realmente tem a junk food, tem a comida mais pesada, a ingesta de carne vermelha e principalmente os embutidos. Antigamente se falava muito dos embutidos, né, das nitrosaminas associadas, e se falava muito do japonês. E o japonês, o que ele come? O peixe, mas é o peixe defumado. Então, assim, isso faz com que eles tivessem, né, e tiveram por muitos anos incidências de câncer gástrico e de gastrointestinal, de intestino, muito maior do que a população em geral. Mas também por quê? Porque lá se conheceu a doença um pouco mais cedo, se estudou mais cedo. Então, você que é descendente oriental, que mora no Brasil, você tem uma chance maior de ter... Não, você está ambientalizado com o Brasil. Então, lógico, a história familiar sim, mas não tem muito relação com a descendência, não com o oriental. Certo, entendi. Bem, vamos lá. Essa do peixe defumado também me surpreende, né? Porque a gente costuma ter acesso aqui ao famoso sushi e tem até a variação dele, defumado e etc. Mas na maioria a gente acha que é o peixe cru pura e simplesmente, né? E agora você traz uma outra informação. Olha, o japonês também tem incidência disso. Vamos mudar um pouquinho o assunto, deixar mais leve hoje, porque também é algo que você gosta. Você é parceiro do Franco Mendes também, sócio dele lá no empreendimento Prime Padel. Como é que foi essa tua inserção no mundo esportivo aí? Então, eu jogo tênis de campo, né, desde criança, joguei a vida inteira. Eu sempre falo, né, meu bolo de aniversário de 1 ano era uma quadra de tênis do Tom e Jerry. Que legal. Então, meu pai jogou tênis, família do meu pai toda jogou tênis, eu joguei tênis, meu irmão joga tênis, agora o próximo é meu filho, quero ver se vai jogar. É um esporte de raquete completo, né, digamos que é o esporte mãe das raquetes, é o tênis de campo. E o pádel, quando voltei para Lages, eu voltei jogando tênis, né? Hoje já com 41, um pouco mais de limitação física com relação ao tênis de campo. E o pádel, ele vem na ideia de que Lages, uma cidade que é mais fria, que é mais úmida, onde a gente tem uma dificuldade às vezes de ir para o clube às vezes está cheio, não tem tantas quadras cobertas. E o pádel ele acaba sendo um esporte de raquete, que demanda habilidade, demanda também um pouco de preparo, e num ambiente, às vezes, mais controlado, onde você tem uma quadra fechada, onde você consegue ter um aconchego melhor, né, de temperatura, de tudo isso envolvido. E eu já tinha jogado pádel na época que jogava tênis, então lá em 96, 94 já tinha jogado pádel. Aqui mesmo? Não, é isso, fora. Aqui no Brasil, em Balneário e no Rio Grande do Sul. Uhum. Que isso é muito forte no Rio Grande do Sul. Em Balneário a gente acabou conhecendo isso por conta dos argentinos, né? Que isso, e praticamente foram eles que trouxeram o pádel, né? As equipes mais fortes são a Argentina e a Espanha, isso não se discute. Então o pádel ele entrou nessa ideia. O Franco eu já conheço também desde criança, a gente se conhece há muito tempo, os pais dele, tudo. Então a gente viu a necessidade de buscar um esporte num lugar mais tranquilo, com mais acalento para a gente conseguir. E aí a gente viu que não tinha isso ainda em Lages. E Santa Catarina, no geral, está muito inicial o pádel. O beach tênis veio com força, né? Eu sempre digo, é um esporte muito mais democrático que o pádel, mas o pádel, da mesma forma, ele não é tão diferente quanto o tênis. Eu sempre digo, olha, tênis para você começar a brincar leva 2 anos. O beach tênis, com 30 dias, você está jogando um torneio. O pádel não é tão assim, não leva 2 anos para você começar a bater a bola, mas também em 30 dias você começou a pegar o jeito. Então ele acaba sendo mais democrático. E aí a gente, juntando aí, começou a conversar e pensou em montar a quadra. E a gente montou meio que numa ideia de fomentar o negócio, meio de um trabalho de formiguinha, onde a gente tem aí projetos um pouco maiores com relação ao pádel na região serrana. Pois é, ele estava me dizendo que vocês têm realmente essa intenção de logo a gente ter aí um outro empreendimento, né? Então, essa são ideias, né? A gente sempre tem, mas a gente busca de investidor para entender o pádel como uma alavanca, como um âncora, como algo para a gente
introduzir não só o pádel como esporte, mas o pádel como referência para um outro negócio, para um restaurante, para uma loja, para um outro tipo de business que vai acabar sendo fomentado aí com o pádel junto nessa brincadeira toda. Mas eu acho muito interessante tratar realmente dessa forma, porque o mix de atividades no mesmo ambiente hoje tem sido uma tendência. Então, na medida em que, por exemplo, as mulheres estão lá jogando pádel, a rapaziada gosta de ter ou uma mesinha de sinuca, ou gosta de ter lá o barzinho para tomar uma cerveja enquanto isso, a carninha para assar e etc. Então isso é muito comum e é legal pensar dessa forma mesmo. E eu acho que Lages precisa ampliar um pouquinho mais os seus horizontes com relação a isso. Eu sempre fui dos esportes menos populares, né? Como eu falei, eu joguei tênis, hoje o que eu mais faço é andar de bicicleta, então são populares mais... são esportes individuais e que não são tão populares assim, sabe? E a gente tenta, de uma certa forma, popularizar o pádel, e você falou, né, da mulher jogando, e realmente a mulher ela é bem importante no esporte, ela é quem mais atrai novos adeptos do pádel, é a mulher, hoje em dia Mas a gente percebe... Mas a maior prova de que a mulher isso. realmente está aderindo ao pádel foi o torneio que vocês realizaram recentemente. Então, quer dizer, todas as vagas preenchidas, mulherada jogando o final de semana inteiro, tanto na forma mista como no próprio naipe feminino. Foi um espetáculo isso, cara. Sim, a gente teve, acho que praticamente 70 duplas, né? 70 inscritos. Começou sexta-feira à tarde, acabou domingo à noite. Então foi bem divertido, onde a quadra realmente não parou. Né? Na sexta-feira, acho que o Franco saiu de lá, era 11 horas da noite. O Bruno, que é o nosso colaborador lá, também ajudando, saiu no sábado, no domingo era às 8 horas da manhã, estava lá para abrir a quadra, porque já ia começar os jogos de semifinal e final, então foi bem concorridinho, bem corrido esse fim de semana com o torneio feminino, né, e feminino e misto. Bem, tem mais 2 eventos aí, né, programados. Isso, então a gente tem agora no fim de semana seguinte, agora a gente tem uma clínica de pádel, onde a gente está trazendo o número 1 do Brasil. Como funciona uma clínica? É como se fosse uma aula, onde você faz normalmente em trios, né? O professor e mais 3, normalmente por um período curto, 1h30, 2 horas, eu acho que é mais ou menos isso que vai rolar o nosso treinamento, onde vem alguém realmente diferenciado, que já tem um destaque nacional, né, no esporte, onde ele passa realmente, você está ali em íntimo contato com alguém muito experiente no esporte, então você aprende coisas muito importantes. E o pádel, ele é cheio de detalhes, ele não é só um esporte de força, como também não é um esporte de habilidade, ele é você tem que combinar posicionamento, é um jogo jogado em dupla, então você tem o parceiro, você tem que saber jogar com o parceiro, você tem que conhecer o teu parceiro, saber quais as habilidades, principalmente às vezes as dificuldades que o parceiro tem para você às vezes conseguir cobrir esse parceiro. E as clínicas de pádel vêm porque esses professores eles já jogaram com diversas pessoas de diferentes níveis e eles trazem muita experiência e você acaba aprendendo muito mais rápido que você ir treinando sozinho ou jogando sozinho. Você vai aprendendo com os erros que ele já passou, então fica muito mais rápido o entendimento do jogo. Zé Emílio, você já participou de clínica e de torneio, etc? Já participei da primeira clínica que nós tivemos. Né? Nessa clínica, a princípio, eu não vou conseguir participar, que eu estou bem enrolado de trabalho, não vou conseguir. Mas vou estar lá, vou participar, pelo menos em algum momento eu devo passar lá na quadra. Né? E é bem interessante, e assim, a gente pega esses detalhes, é como se você tivesse ali... né? Eu nunca trabalhei na rádio, chego aqui e passo uma semana contigo, eu acho que com 2 semanas a gente pega alguma coisa, não é coisa de tipo, não vou abrir uma rádio sozinho em 2 semanas, né? Também não vai sendo o número 2 do mundo, do Brasil, fazendo uma clínica com o número 1 em 1 hora, 2 horas de treino, mas você vai pegar bastante informação, é o que eu digo, é informação numa velocidade muito mais rápida do que você esperar ir combinando com um amigo e treinando sozinho. Então essa que é a grande vantagem da clínica, você aprende, você pega muitos detalhes, às vezes você não tem aquele tempo de praticar aquilo ali naquele momento, mas você vai conseguir ter a informação e você vai conseguir praticar depois com esse treinamento adquirido numa clínica de pádel.
Zé Emílio, vamos lá. Turma, para quem quiser saber mais sobre o Padel, vai lá no @PrimePadelLages que você vai encontrar informações. Para saber mais a respeito do Dr. José Emílio, tem lá também no @Clinicolum. São nossos parceiros, eu agradeço muito, mas antes, para fechar, a minha última pergunta para você. Zé, a gente está no ano eleitoral e você é um empreendedor. Além de você estar aqui com a Clinicolum, você também tem outros negócios, outros investimentos, o Padel é um deles. Como é que você está vendo o futuro da nossa cidade? O que você espera para fazer você realmente continuar investindo em Lages? Hoje, assim, a parte da medicina é muito difícil você fazer investimentos em Lages, que é sempre coisas muito, muito difíceis. Eu hoje trabalho na clínica de ambiente privado. A gente entende que a clínica de medicina pública é muito difícil, mas o ambiente privado, ele de certa forma, ele não está saturado. Ele tem mercado, Lages tem mercado, a gente tenta investir em equipamentos, investir em melhor atendimento, investir em horário, em tempo, que é o nosso, a gente tentar estar mais disponível na clínica a maior parte do tempo para conseguir prestar atendimento à população. Com relação à parte do esporte, eu vejo com bons olhos, a gente começou faz pouco mais de um ano a Prime Padel, e a gente, como eu falei, num trabalho de formiguinha, onde a gente plantou a ideia, a gente teve bastante dificuldade no começo de conseguir, inclusive, alguém para ajudar, o colaborador, o Bruno, foi uma ótima aquisição que a gente teve lá. Então ele ajudou bastante o negócio a fomentar e a iniciar, o negócio a realmente deslanchar. E hoje a gente percebe que tem colegas que já dizem, olha, a quadra está lotada. Então essa foi a nossa ideia com relação, e a gente percebe que precisamos de investimento, precisamos suprir essa necessidade de ter mais espaço, de ter mais quadras, de disponibilizar mais horário, de ter mais material, de pessoas fomentando o esporte, ensinando o esporte, e isso para corroborar aí com o bem-estar de toda a população da região aí. Muito obrigado. Dr. José Emílio Menegatti, obrigado pela entrevista. Zé, sempre à disposição aqui. Quando tiver novidades, traga pra gente. Quando tiver algum estudo que me chame a atenção, vou te chamar também. Não, chama, a gente é um dos assuntos que eu sou bem, que eu gosto de falar, é a da parte do câncer coloretal. Hoje, da parte de intestino, e a gente acaba se dedicando mais ao câncer coloretal e da endometriose intestinal. Então são temas bem importantes e com uma relevância muito importante para a população. Obrigado, até a próxima, Zé. Obrigado. Até a próxima, turma. Tchau.